A Taesa, que é a maior pagadora de dividendos de maneira constante historicamente, teve uma receita líquida regulatória que atingiu os 584 milhões de reais. Lembrando que os contratos da empresa são sempre de longo prazo, passando de 30 anos, e com receitas reajustáveis de acordo com indicadores inflacionários, como o IPCA e o IGPM também. Sendo que apenas no primeiro trimestre do ano de 2024, a empresa pagou quase 145 milhões de reais em pagamentos de dividendos. E justamente nesse primeiro trimestre do ano de 2024 estão saindo matérias como esta aqui, dizendo que o lucro líquido regulatório da companhia, que foi acima dos 193 milhões de reais, teve um recuo de 10,3%. Afinal de contas, esses resultados foram divulgados no dia 9 de maio. E até mesmo casas de análise estão avaliando que o balanço da Taesa decepcionou os analistas, com algumas matérias inclusive dizendo que o dividendo da Taesa iria cair a partir do ano de 2024. Fizemos o estudo há um mês atrás do dividendo preditivo, que é metodologia exclusiva do ativo virtual, e realmente a Taesa trouxe um novo pagamento de dividendos com aviso aos acionistas, que foi publicado no dia 8 de maio. Mas afinal, os resultados da Taesa foram bons ou foram ruins? E será que realmente vai impactar os dividendos do ano de 2024, apesar do recente anúncio da companhia? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e novamente trazendo neste vídeo aqui o Fique Preparado da Taesa, desta vez com os últimos resultados do primeiro trimestre do ano de 2024. Lembrando que este aqui é o quadro do canal que a gente vai fazer o raio-x da companhia, avaliando a situação da Taesa, se ela está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores, notícias, fatos relevantes, mas sempre de olho no momento se ele é favorável de acordo com a análise técnica, revisando os fundamentos da empresa, além de trazer as projeções e preço-teto do ativo virtual, mas também tentando responder a pergunta que sempre surge nos comentários dos vídeos: qual ação da companhia é melhor investir agora? No caso, as ações ordinárias, preferenciais ou unit. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido, logo pela manhã para você, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, se possível, compartilhe o vídeo, porque isso apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, então vamos começar aqui com os destaques do primeiro trimestre e depois aprofundar um pouco mais. Afinal de contas, é melhor a gente estudar a partir da fonte oficial da companhia, ou seja, os documentos publicados pela Taesa diretamente na CVM, para depois a gente observar o que o mercado está falando sobre os resultados. Porque assim primeiro formamos a nossa opinião a respeito dos resultados para não ser influenciados pela opinião alheia. Então, começando aqui, a receita regulatória da companhia fechou em 584 milhões de reais, mas isso representou uma queda de 2,4% em relação ao ano anterior, refletindo um efeito negativo do IGPM no ciclo da RAP 2023-2024, além de uma parcela variável. Mas primeiro é importante compreender que a receita líquida regulatória, ela representa a receita ajustada conforme os parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E esses parâmetros acabam incluindo ajustes baseados em indicadores econômicos e financeiros também, considerando IGPM e outros fatores regulatórios. Ainda assim, é a receita mais próxima do caixa da companhia. Então, o que o acionista deve prestar atenção? No caso do lucro líquido regulatório, ele é essencialmente para entender o desempenho da empresa dentro do contexto regulatório específico do setor de energia elétrica. E ele mostra como a empresa está se saindo em termos das suas obrigações regulatórias e a receita permitida pelo órgão regulador. Traduzindo, a ANEEL, que é o órgão regulador, e a receita anual permitida, que neste caso estamos falando da RAP 2023-2024. Já o IFRS, que é a outra forma de apuração do lucro líquido da empresa, especificamente, neste caso, utilizando essa regra contábil, que é amplamente utilizada em diversos países, ela fica acomodada aqui para se adequar também ao setor de transmissão de energia. E nesse caso é importante para comparar o desempenho financeiro da Taesa com outras empresas de diferentes setores e países também. Então fornece uma visão padronizada e globalmente aceita pelo desempenho financeiro. Em outras palavras, o que importa para quem investe apenas no Brasil é olhar para o lucro líquido regulatório. Ainda mais agora que a companhia recentemente trouxe esse fato relevante, datado no dia 8 de maio de 2024, mas verdadeiramente foi publicado no dia 9, informando que para o exercício social do ano de 2024, a proposta de distribuição de proventos será no mínimo de 75% do lucro líquido regulatório. E a partir do exercício social do ano de 2025, a empresa pretende distribuir de 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Sendo que se viermos aqui no site de Relações com os Investidores, na seção de Remuneração aos Acionistas, vamos ver um capítulo específico retirado do Exercício Social e Lucros, que é o capítulo 6 do Estatuto Social da empresa, dizendo: os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido
líquido ajustado do exercício. E aqui o ajustado é retirar efeitos de caixa. Então, a empresa está dizendo que ela vai fazer apenas um pagamento anual. Na prática, percebemos que ela faz muito mais do que isso, mas este é o compromisso da empresa com seus acionistas. Uma parte que não está mais aqui no site e que, inclusive, neste vídeo aqui que eu trouxe há quase 2 semanas atrás, aumento do payout, citando inclusive a Taesa, eu entrei em muitos detalhes a respeito desse assunto. E também mostrei que logo abaixo existia uma seção informando que os pagamentos de dividendos da companhia utilizavam o lucro líquido IFRS, onde esse documento oficial da Taesa deixa claríssimo que ela mudou agora e vai utilizar o regulatório, que faz muito mais sentido, seguindo, por exemplo, o que a Transmissão Paulista faz. Afinal, estamos no Brasil, então utilizar essa métrica contábil, que é o regulatório, e que a empresa tem que seguir por conta do órgão regulador, que é a ANEEL, faz muito mais sentido. Agora, para investidores que investem no Brasil e fora dele, aí você precisa comparar o lucro líquido IFRS da Taesa com outras transmissoras. Agora anotem, a proposta não altera a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios prevista no Estatuto Social da empresa, que consiste em um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício e, nesse sentido, o valor anual apurado de distribuição deve sempre ser maior ou igual a 50% do lucro líquido IFRS do exercício, após os devidos ajustes legais e estatutários, que é justamente aquela diferença que eu expliquei, que estão descritas no Estatuto Social para realizar as reservas legais e também definidas pelo Conselho de Administração da empresa, aprovados na Assembleia Geral. Então, deixando ainda tudo mais claro, a empresa vai utilizar o regulatório, que até então era o melhor resultado da empresa. Vamos ver nesse resultado aqui que não é mais, como eu já tinha trazido no vídeo de quase 2 semanas atrás, que eu acabei de mencionar, mas ainda assim, o pagamento, ou seja, o payout da empresa, tende a ficar maior. Pelo menos, se ela continuar tendo bons resultados como esse aqui, apesar de ter caído ligeiramente em relação ao ano anterior. O EBITDA da companhia, ou EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, aqui foi impactado por despesas não recorrentes de 10 milhões de reais, em um evento que acabou afetando também Janaúba de 13,4 milhões de reais. Se excluir esses efeitos, o EBITDA da companhia foi de 507,4 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 85,1%, deixando claro que a empresa poderia ter resultados melhores, inclusive no lucro líquido regulatório, se ela não tivesse sido afetada por esses eventos, novamente, não recorrentes. E a otimização da estrutura societária, com a incorporação de 3 empresas, gerou um impacto positivo de 16,3 milhões de reais nas despesas do imposto de renda de pessoa física e também na contribuição social sobre o lucro líquido. Aqui a empresa está destacando a liquidação da 15ª emissão de debêntures da Taesa de 1,3 bilhão de reais. Porém, ela também fez o resgate antecipado do total de debêntures emitidos da 13ª emissão, no valor de mais de 1 bilhão e 23 milhões de reais. Matéria essa que eu também tinha trazido no Giro Rápido do Mercado. Em outras palavras, isso acaba ajudando a companhia a se desalavancar, o que é ótimo, porque vai sobrar mais dinheiro em caixa, logo, o registro de lucro líquido vai ser maior, regulatório, e a empresa vai conseguir pagar mais dividendos. Agora, ela precisa participar de mais leilões, e para fazer isso, ela se alavanca de novo. Recentemente, no dia 23 de abril, ela fez a captação aqui de 1,3 bilhão de reais com uma nova emissão de debêntures, sendo que os debêntures é uma maneira fácil da empresa captar dinheiro do mercado. Na verdade, não é que é necessariamente fácil, mas sim barata. As taxas são atraentes para a companhia, porque ela consegue se autofinanciar apenas com debêntures. E eu disse que é fácil porque os relatórios de avaliação de risco de crédito, como por exemplo da Fitch Ratings, além de outras empresas avaliadoras de crédito, elas sempre têm atribuído para todas as propostas da Taesa, inclusive para a última 15ª emissão, com uma classificação AAA no Brasil, ou AAA, que significa o mais alto grau de confiança que esse crédito vai ser quitado no mercado. Por exemplo, o Banco do Brasil e a Petrobras não têm essa classificação AAA aqui. Notem que os principais fundamentos da Fitch Ratings para fazer essa classificação informa: a Taesa apresenta carteira de ativos robusta e diversificada, bem como a ausência de exposição a renovações de concessões até 2029. Desse modo, a companhia é uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil, com praticamente 12 mil quilômetros de linhas de transmissão e 735 quilômetros ainda em construção. A participação da empresa soma 43 concessões, o que diversifica os ativos dela e dilui os riscos operacionais e regulatórios também. Afinal, riscos operacionais qualquer empresa vai ter. Se tem operação, tem risco, e no caso de um risco regulatório, é porque é um setor altamente regulado. Então, a ANEEL está de olho e precisa estar mesmo. Só a receita anual permitida, ou seja, rápido, o ciclo 2023-2024, foi de 2,6 bilhões de reais e deve aumentar em função de projetos em desenvolvimento que somam
somam outros 413 milhões de reais. Não restando dúvida, a empresa sim tem um forte potencial pela frente e a situação atual da empresa é muito estável, tanto pela qualidade do crédito dela atual, quanto dos seus ativos e ações que ela está empreendendo no momento. Tanto é que o volume de CAPEX dela do período somou 77 milhões de reais e foi afetado por paralisação no órgão ambiental com impacto no empreendimento de Ananaí. O anúncio de distribuição de proventos, praticamente 145 milhões de reais, com o resultado do primeiro trimestre do ano de 2024. E esses aqui foram realmente só os destaques. Como vocês podem observar, existe muito para poder explicar a respeito da companhia, mas eu já trouxe o panorama a respeito da Taesa. Agora eu só vou destacar apenas alguns outros elementos importantes para adicionar na compreensão geral de como está a empresa, para não ter dúvidas antes da gente observar sobre o que o mercado está falando sobre a companhia. E nesse caso, o lucro líquido regulatório, que agora interessa bastante para a gente, ou seja, pelo menos para quem é acionista da empresa ou investidores potenciais. Temos aqui que o que mais afetou o resultado do lucro líquido da empresa foi o EBITDA, que caiu de 87,2% na margem EBITDA para 83%, e o resultado, menos 7,1%, uma queda de 36,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao primeiro trimestre do ano de 2024, justamente com os efeitos não recorrentes, e por ser não recorrente, então não é esperado que hajam outros impactos relevantes nos próximos trimestres. A verdade é que agora o lucro líquido interessa muito pouco nos resultados da Taesa. Ainda assim, apenas uma recapitulação teve uma queda de 3,3%, saindo de 386,8 milhões para 374 milhões. O que interessa mais são os projetos em construção, que foram autorizados 2 novos reforços, que somam 76 milhões de reais de CAPEX da ANEEL. Só não confunda o CAPEX que é da ANEEL com o CAPEX da Taesa. Os investimentos da Taesa são uns, é uma coisa, e o CAPEX da ANEEL é outra, porque é o investimento que o país faz para ampliar sua malha elétrica. E nesse caso, a permissão de manutenção, que são os reforços e melhorias, neste caso aqui, 76 milhões de reais que a ANEEL vai pagar à Taesa assim que ela concluir esses dois projetos. Além de Pitiguari, Tangará e reforços de Nova Trans com obras que estão em andamento. Também tem projetos de Saíra e Ananaí em evolução e o CAPEX do primeiro trimestre do ano de 2024 que foi afetado pela paralisação no IBAMA. Os investimentos realizados pela companhia até o momento mostram que é o maior desde 2020. Quando estava em 1,535 bilhões de reais, veio ainda até o ano de 2022 e 2023 fechou em 2,05 bilhão de reais. O ano de 2024 começou fraco, 77 milhões, mas, como a empresa citou, teve problemas com efeitos não recorrentes, que é justamente o risco regulatório que eu acabei de explicar, além, é claro, dos riscos operacionais. Ainda assim, existem avanços importantes dos projetos, Ananaí com 29%, Pitiguari com 27%, Tangará com 25% e Saíra praticamente pronta, 79,7%, com prazo de construção pela ANEEL até março de 2028 e concessão que termina em março de 53. Esse aqui é um projeto importantíssimo da Taesa, porque vejam só, 743 quilômetros de transmissão, sendo que esse projeto é 100% da Taesa. E certamente a empresa vai concluir antes mesmo desse prazo terminar. A RAP a ser adicionada apenas com esse projeto vai ser de 174,4 milhões e o CAPEX passa de 1 bilhão e 17 milhões de reais. Se a empresa terminar antes e economizar esse dinheiro aqui, ela coloca tudo no bolso. Então, por isso que é tão importante a empresa ser eficiente no avanço desses projetos. E geralmente a Taesa é. Claro, ela não consegue fazer para todos os projetos, mas esse aqui com praticamente 80%, com alvo em março de 2028, já traz fortes indícios que existe sim essa possibilidade. Só vou reforçar a importância desse projeto aqui de Saíra. 174,4 milhões de reais tem um peso muito grande nesse resultado da companhia. Afinal de contas, o lucro líquido do primeiro trimestre do ano de 2024 foi de 193,2 milhões. É claro, isso aqui é um trimestre, mas se dividirmos 174,4 por 12, vamos descobrir 14,53 multiplicando por 3, que é um trimestre, então 43,6 milhões de reais. Se dividir esse valor por 193,2, vamos descobrir que percentualmente essa RAP apenas de Saíra equivale a 22,56% do resultado atual da Taesa. Ainda assim, o endividamento da Taesa continua elevado. A dívida líquida dela chega aos 3,8 vezes, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA, que é um indicador muito utilizado pelo mercado para poder medir a alavancagem da empresa, ou seja, dividir a dívida dela pelo lucro operacional regulatório. O caixa livre da empresa passa de 1 bilhão e 56 milhões de reais, que é o suficiente para pagar toda a dívida do ano de 2024. Ainda não dá para pagar o de 2025, mas a dívida vai caindo até 2028. E só um ponto de atenção, apesar
apesar de 2029 estar 5,6 bilhões de reais de dívida, vai com calma nessa interpretação, porque aqui é de 2029 até 2044. Essa dívida aqui não precisa ser paga apenas no ano de 2029, mas sim de 2029 até 2044. Então, sem nenhum alarde nisso aqui. O custo da dívida real é de 4,95%, que é uma taxa pré-fixada, com prazo médio de 4,4 anos, que encaixa perfeitamente nas condições e capacidade de pagamento da Taesa. Sem falar que essa não é apenas a minha compreensão, mas também da Fitch Ratings, que atribuiu AAA, como acabamos de ver, mas também a Moody's, que também fez a mesma coisa, atribuiu AAA. E é verdade que ela fez essa 15ª de emissão de debêntures, como eu expliquei, de 1,3 bilhão de reais. Mas esta aqui tem uma segunda série de debêntures verdes, ou seja, ela é incentivada pela lei, o que acaba tendo descontos posteriores na tributação. E muito estava se dizendo que a Taesa não ia pagar mais dividendos, que os dividendos iriam secar, e tenho certeza que depois de tudo que vimos aqui nos resultados da empresa até o momento, apesar de não ser o nirvana da expectativa do mercado em relação aos resultados da Taesa, dá para perceber que a empresa está muito saudável, o órgão regulador está deixando a empresa trabalhar, apesar de ter um pequeno incidente que ela está resolvendo, as agências reguladoras de risco atribuíram mais alto grau na classificação de risco da Taesa, que nem mesmo o Banco do Brasil e a Petrobras possuem, e os projetos estão com bom andamento com possibilidade de antecipação. Por fim, a empresa trouxe anúncio de distribuição de proventos de 144,9 milhões, que teve data base, ou seja, datacom no dia 13 e vai pagar em junho de 2024, no dia 27. O valor, 42 centavos por ação e unit, somando aqui um yield do período de 763 milhões de reais, somando R$ 2,22 por unit. A empresa inclusive mostra os proventos distribuídos no ano de 2024, dando essa visão do que foi pago em janeiro de 228, em maio 390 milhões de reais e agora esse novo de 145 milhões de reais, que já chega a um total de 763. Como podemos ver, a empresa que promete pagar um dividendo anual já fez 3 distribuições de dividendos, em janeiro de 2024, em maio de 2024 e agora outro anúncio, só que em forma de JCP, que é esses 140 milhões de reais com o datacom que teve no dia 13, mas um excelente pagamento de dividendos nesse acumulado apenas no ano de 2024, que aliás, o somatório dos últimos 12 meses já é bem superior ao que aconteceu no ano de 2023 apenas. Então, a falácia de quem se propôs a trazer conteúdos na internet ou na plataforma do YouTube para poder falar que os dividendos da Taesa iriam secar, que a empresa não iria pagar mais dividendos e teve até mesmo conteúdos especulativos dizendo que a empresa iria quebrar. Ficou muito claro que é uma falácia. Prova essa, esse resultado aqui, sendo que o ano sequer terminou. Estamos apenas em maio de 2024. Atualmente, as ações TAE11 na periodicidade semanal mostra que a empresa está em clara tendência de alta. Podemos ver com topos e fundos ascendentes nesse gráfico aqui, porém, esse retorno, essa correção que aconteceu mais recentemente, batendo exatamente aqui em cima da linha de resistência de preços dos R$ 35,96 que eu havia trazido para a nossa comunidade, claro, ajustado com o pagamento de dividendos, fez com que as cotações voltassem, mas estão lateralizando, com mais dificuldade de retornar para ameaçar esse topo anterior, o que pode ser uma oportunidade para quem está querendo acumular as ações. Eu mesmo fiz várias compras da Taesa e algumas delas até compartilhei aqui no canal. Agora, existe sempre aquela máxima, no mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente faz é isso aqui, é estudar para ver aquilo que é mais provável de acontecer. Mas as matérias no mercado dizem que os analistas do Banco do Brasil e investimentos estão decepcionados com o balanço da Taesa. Vamos entender por quê. Primeiramente, eles dizem que a Taesa não fez os olhos brilharem, ressaltando o balanço levemente negativo. Interessante é ver analistas especializados com mais informações a respeito das empresas se surpreenderem com o resultado levemente negativo. Ainda assim, eles disseram com o impacto da deflação acumulada do IGPM e outros eventos. É verdade, o Brasil está acumulando deflação no IGPM, mas também tinha que acontecer mesmo. O IGPM estava um absurdo, mais de 2 dígitos, como eu trouxe no ano de 2022, por exemplo, e os outros eventos citados aqui acabamos de ver na nossa revisão. Destacando que apesar da expansão da Taesa, ou seja, existe um reconhecimento aqui da expansão da Taesa, através dos seus projetos de reforços, melhorias e novas concessões, eles enxergam o mercado com IGPM menos 4,4%, pesando desde julho de 2023. E assim, a recomendação da Taesa é neutra, com preço-alvo em R$ 39. O interessante é que a recomendação
variação é neutra, mas o preço-alvo é muito acima desse patamar atual de preços da empresa. Numa citação direta do analista do Banco do Brasil, ele diz: apesar disso, os custos e despesas operacionais apresentaram forte alta na comparação anual, em descompasso com a dinâmica da receita devido aos eventos não recorrentes no valor de 10,1 milhões, dizendo que o total de custos de despesas operacionais ex-depreciação, ou seja, descontando a depreciação dos ativos da empresa, somaram 99 milhões de reais nesse primeiro trimestre, que foi uma alta de 29,8% ano contra ano, puxados pelos custos com pessoal em função do pagamento de bônus da PLR superior ao provisionado, além de um reajuste salarial anual e o início das operações da unidade de Saíra, que aliás, acabamos de avaliar o início da operação da unidade de Saíra como um ponto forte para começar a receber a RAP. Mas estou mostrando aqui para a nossa comunidade chegar à própria conclusão do que o mercado está falando a respeito da decepção do resultado da Taesa versus o que ela tem e as perspectivas futuras. Seria interessante você comentar abaixo o que você acha da empresa até aqui. E também, claro, a respeito desta avaliação. E agora trazendo as projeções e o preço teto de TAE 4, porque recentemente eu já trouxe de TAE 11, então temos um lucro projetado de 1,42 bilhão de reais. Com o payout esperado de 85%, apesar de ser 10% acima do mínimo que a empresa se comprometeu, ele ainda faz sentido dentro desse lucro líquido projetado que eu trouxe. Posteriormente, eu posso revisar esse lucro líquido projetado para ele ser completamente enquadrado dentro do lucro líquido regulatório. Por enquanto, vamos seguir com essa projeção. E o DPA em relação a essa projeção e o payout esperado é de R$ 1,17 por ação TAE 4. Indo para nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser de R$ 29,24, 6% R$ 19,49, mas se você esperar 8%, o máximo que você vai poder pagar nas ações TAE 4 será de R$ 14,62 e a 10% R$ 11,70. Isso porque esse DPA de R$ 1,17 representa uma rentabilidade de exatos 10%. Pelo menos considerando as cotações atuais, que neste vídeo aqui estou considerando R$ 11,70, com uma margem de segurança de 8% em 24,95%, que é basicamente a distância entre a cotação atual e o preço teto de 8%. Mas nesse momento, comparando os indicadores fundamentalistas das ações TAE 3, 4 e 11, qual seria a melhor ação para comprar? Bem, como eu sempre explico aqui no canal, TAE 3 é a que tem a menor liquidez no mercado. Vai ser de 1 a 2 milhões de reais. Já a TAE 4 um pouco mais, de 2 a 3 milhões. Mas TAE 11 é muito mais. Vai ser em torno de 90 a 95 milhões de reais, o que favorece o aluguel de ações e também a operar opções de ações. Agora, em relação aos indicadores relacionados ao preço, como eu sempre chamo aqui, que é o PL, o PVP e o dividend yield, ou seja, o preço dividido pelo lucro, ou valor de mercado dividido pela soma dos lucros dos últimos 12 meses, o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial e o dividend yield, que é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais, mostra claramente que para o acionista minoritário, quem não está preocupado com a liquidez dos ativos, as ações TAE 3 são as mais indicadas no momento. Afinal, é a mais barata no PL, tem o mesmo PVP de TAE 11 e paga mais dividendos, 10,70%. Se você está preocupado com tag along, isso não deve ser uma preocupação sua em relação aos ativos da Taesa, porque todas elas têm 100% de tag along. Agora, se você quer rentabilizar sua carteira mais, com aluguel de ações e opções de ações, aí a sua ação tem que ser a TAE 11 mesmo. Mas vá deixando nos comentários abaixo quais são suas opiniões a respeito da Taesa e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.